A paz do Senhor, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. No capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, em nome de Jesus. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriu-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por essa semana que está iniciando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse ajuntamento, Pai, que nós fazemos em torno do nome de Jesus Cristo. E, ó Pai de amor, fala comigo e com a tua igreja, e possamos sair daqui edificados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. O Edson, no comentário dele aqui, quando foi iniciar aqui os louvores, ele disse que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Toda a nossa dedicação é ao Senhor, a leitura, a oração, a mensagem, tudo é um motivo de louvor e adoração ao Senhor. Eu estava lendo um livro, ele chama Adoração, e o autor desse livro, ele faz uma comparação que eu acho muito bonita. Vocês conhecem teatro? Acho que muitos aqui já foram, se não todos aqui já foram a um teatro. O teatro tem os atores que ficam ali na frente, no palco, e ali eles fazem uma representação. E aqui na frente, no teatro, que às vezes a gente não consegue ver,
Tem um poço aqui, onde fica aqui uma pessoa que é chamada do ponto. Hoje usa muito ponto no ouvido, né? Na televisão, tudo eles têm um ponto no ouvido, né? A gente pensa, os caras lembram de tudo, mas tem alguém dando a dica para eles ali. E lá no teatro também, tem alguém que fica naquele poço ali, e quando os atores aqui, eles esquecem alguma coisa, eles dão uma passadinha ali por perto, disfarçado, ou eles leem algum cartaz ali, ou eles ouvem algum comando dali. Aqui eles chamam ponto. É o que ajuda eles quando eles estão representando. E tem o público que fica ali assistindo e vendo. E essa pessoa do livro, ele compara o culto assim. Ele compara assim: os atores são vocês, que ficam sentados no banco, são os atores que vão apresentar o louvor e a adoração a Deus. Por isso que eu estou relacionando com o que ele falou. Tudo que nós vamos fazer aqui é adoração ao Senhor. O ponto somos nós. É o grupo de louvor, é o pastor que está pregando, que está falando, que está facilitando a adoração. Às vezes, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar. E agora? Nós vamos ler a Bíblia. E agora? Nós vamos orar. E agora? Nós vamos meditar na palavra. Facilita o culto. E o ponto aqui, que dá a nós aqui, que dá, o Espírito Santo está presente na nossa vida aqui, junto com a gente aqui, com a plateia, com o ponto, mas a plateia é o céu, queridos. A plateia é o céu. Esse momento para o céu. Não sei se você acredita nisso, mas o salmista diz isso. Ele diz que Deus está ali, ele se inclina para ver o seu povo, para receber a nossa adoração. Tudo que nós fazemos, Edson, que você falou, é para Ele. Tudo que nós fazemos aqui, quando você glorifica o Senhor, é para Ele. Quando a palavra atinge sua vida, você louva ao Senhor, não é assim? Quando o grupo canta, que você canta, você está louvando ao Senhor e Ele está recebendo esse louvor. Então, eu acho muito bonito isso. A gente entender que nós que viemos aqui, viemos dedicar esses momentos ao Senhor. E o Senhor está lá no céu. E pela bondade e misericórdia dEle, Ele vai abençoando as nossas vidas. E eu quero falar sobre um pouquinho, buscando a sua presença, baseada nesse texto bíblico aqui, que eu sei que vocês conhecem bem esse texto aqui, mas a gente tira alguma coisa daqui, tem muita coisa, mas eu não consigo, eu vou um pouquinho tirar aqui, que nos ajuda aqui, nessa nova semana que nós vamos iniciar aí, né? Aqui mostra esses dois homens aqui, e ele começa dizendo aqui no texto, e eis que no mesmo dia, né? Aquele mesmo dia, foi aquele mesmo dia que Jesus tinha ressuscitado no sábado, no pôr do sol para o domingo. As mulheres tinham ido lá na madrugada e não acharam nada. Os anjos falaram que ele ressuscitou. Elas voltaram, contaram para os discípulos não acreditaram, acharam que elas estavam sonhando com aquilo ali. Aí eles foram lá, Pedro foi lá olhar, não achou nada, achou lá o lençol dobrado, não tinha corpo nenhum lá. Voltou, aí houve a dúvida também. Nesse mesmo dia, que era um domingo, a Bíblia diz aqui que eles estavam caminhando para Emaús. A gente lê alguns escritores e há uma dificuldade para saber essa distância, né? Que ele coloca aqui. Alguns concordam com isso, outros não concordam, não sabem se fica 1,5 km, outros falam 10 quilômetros, né? O que diz aqui o texto bíblico aqui. Mas a gente percebe que eles vão caminhando para Emaús e vão frustrados, né? Eles vão caminhando ali abalados pela morte do Senhor Jesus, aqueles dois homens ali, e pelo fato de Jesus ter sido preso, morto, ter sido sepultado ali, parece que tirou deles
toda a esperança que eles tinham. Eles comentam isso, eles falam isso. Nós achávamos que era ele. Então aquela esperança parece que some dali, né? Pelo aspecto e pelo tom, né, que a gente entende aqui quando eles falam com Jesus, que Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E ele vai dizer assim: você é o único que não sabe das coisas? Você que está aqui em Jerusalém, não sabe do que tem acontecido, né? Dá para perceber aqui que é um tom assim, um pouco, parece que de irritação, talvez pela frustração, né? Aquele sentimento de derrota. Jesus morreu, né? E eu não sei, mas talvez eles pudessem dizer assim: nós vimos, nós acompanhamos, ele curou os enfermos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele andou sobre as águas, ele acalmou os ventos, ele falava assim, com palavra tão inspiradora, tremenda, e não conseguiu evitar essa morte tão vergonhosa, tão horrível, tão humilhante. Ele não conseguiu isso. Talvez eles pensassem assim, né? Será que nós fomos enganados? Não era ele, o Cristo, o Messias? De que adiantou seguir esse Jesus? Talvez pensasse isso. Eles conheciam bem Jesus. Eles amavam Jesus. Mas quando Jesus encosta neles, e eles estão indo no caminho, diz o texto que eles não conheceram Jesus, não reconheceram ali. Não sei se Jesus se disfarçou ali de uma forma proposital para que eles não conhecessem. O texto diz que os olhos deles foram praticamente tapados ali, para eles não conhecer, não entender, né? A situação que eles estavam, mal, eles não entenderam, não conheceram ali. E a gente vai tirar aqui algumas lições aqui nessa noite aqui, né? Versículo 15, 16 e 17, diz assim: aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, talvez essas perguntas que eu falei, ou outras, né? Jesus se aproximou deles, ia com eles, andando ali com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, não conheceram. E Jesus pergunta assim: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que vocês estão assim, tão tristes? Diz o texto aqui, né? Engraçado, Jesus ouviu o que eles estavam falando. Tem momentos que Jesus quer ouvir as nossas queixas. Tem momentos que Jesus quer ouvir a nossa alma, aquilo que está lá dentro, sabe? Não é aquela oração que a gente está acostumado e já decorada, e a gente vai falando com Jesus. Jesus às vezes quer ouvir aquilo que está no nosso coração, né? Na nossa alma, lá dentro de nós, assim, né? Jesus quer ouvir aquilo que nos traz tristeza. Jesus quer ouvir aquilo que traz, às vezes, uma decepção para nós, sabe? E quando a gente desabafa, Jesus dá atenção para isso. Parece que não, né? Mas Jesus dá atenção para isso. São as nossas queixas, as nossas dores. Eles estavam ali falando, Jesus foi andando com eles, ouvindo, né? Depois perguntou: o que é isso? Por que isso? Por que essa tristeza assim, né? Existem certas preocupações nossas que a gente pode falar apenas com Jesus, que ninguém mais vai dar solução. Não adianta você falar com um amigo, não adianta você falar com um vizinho, não adianta você falar lá no trabalho, não adianta você falar com ninguém. É com Jesus.
E eles falaram, mas o texto diz que eles estavam assim como que com os olhos fechados, não conheceram, não entenderam que Jesus estava ali. Aqui eu vejo uma outra lição para nós, assim, que tem momentos que Jesus se manifesta na nossa vida e a gente não percebe. Eles não perceberam Jesus ali. Quantas vezes a gente esquece que Jesus está ali, está nos ouvindo, está acompanhando. Uma coisa que o crente não pode esquecer, ele tem que ter certeza, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando nós estamos assim, profundamente frustrados, mesmo quando a tristeza bate muito forte, quando as esperanças acabam, Jesus está do nosso lado, queridos. Eu não posso perder isso de vista, de entender isso, que Jesus está do meu lado. Jesus nunca nos abandona, nunca. Jesus sempre, Ele está perto de nós, assim. E Jesus falou com eles, chamando a atenção deles, de que forma, às vezes, Ele se revela. E já foi pregado tantas vezes, falado tantas vezes para mim, para você, a forma que Jesus se revela a nós. Nós sabemos que somente Jesus pode esclarecer as nossas dúvidas, somente Jesus pode tirar das nossas mentes certas confusões, não é? Somente Jesus nos dá conforto, somente Jesus nos dá esperança. E aonde que Ele faz isso? De que forma Ele faz isso? Através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. A gente vê na palavra de Deus. Ele se revela através da palavra dEle. O problema é que, às vezes, nós negligenciamos a palavra de Deus. Muitos lêem a Bíblia como história. Outros lêem a Bíblia para pregar. Para tirar uma mensagem, para passar para alguém. Mas são poucos que lêem a Bíblia para ver Deus se revelando a ele, falando com ele. E nós precisamos ler a Bíblia para isso, querido. A Bíblia fala com a gente. Jesus se revela para a gente. E nós temos lido a palavra de Deus, meditado nela. Temos buscado força nela. Jesus fala com aqueles homens assim. Aqui no versículo 26, 27, ele fala assim, né? 25, aqui, honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha o que ele fala para eles aqui, ó. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha, ele vai nas escrituras aqui, ó, vai na Bíblia aqui, e por todos os profetas explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Vai dizer, está escrito aqui, está aqui, olha. Era isso que tinha que confortar vocês. É acreditar na palavra de Deus. Deixa Deus se revelar através da sua palavra. Sempre Jesus quer dizer alguma coisa a nós através da Bíblia, queridos. Através da sua palavra. E o texto vai mostrar também que enquanto eles estavam caminhando e Jesus conversou com eles e pediu a eles uma explicação, o que vocês estão falando, e eles explicaram a Jesus sobre o que tinha se passado ali. E Jesus chama a atenção dele para as Escrituras.
E no verso 28, Jesus diz que estava chegando na aldeia para onde eles iam, e Jesus fez com quem ia para mais longe, assim. Jesus fala, eu vou prosseguir a viagem. E é nesse momento que Jesus, aqueles dois discípulos, aqueles dois homens, eles convidam Jesus então para que fique com eles. Ele vai falar para Jesus, já é tarde, já declinou o dia, é melhor você ficar aqui com a gente. E eles convidam Jesus, fica conosco. A gente aprende, queridos, que nós precisamos também fazer isso. Assim como aqueles homens, é pedir a Jesus para ficar com a gente. Pedir a Jesus assim, fica comigo na minha casa, no meu lar, junto à minha família. Fica comigo lá no meu trabalho, Senhor, na minha escola. Fica comigo pelo caminho, onde eu andar. Fica comigo na minha vida, Jesus. Fica comigo. É a necessidade que nós temos que Jesus se envolva em nossa vida. Não tem nada que a gente faz que tem que ficar somente nós e o mundo. Vem se envolver, Senhor, nos meus negócios, na minha casa, na minha vida. Vem se envolver. E Jesus aceita aquele convite. De se aproximar mais, de se envolver mais ali com eles. Jesus aceita o convite quando você pede, vem Jesus, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha vida. Jesus aceita esse convite e Ele vem para se envolver nas nossas vidas. E Ele se envolve. Aqueles homens já tinham se derramados ali, no caminho ali. Já tinham falado das frustrações deles, das tristezas deles, da decepção deles. Agora eles já tinham convidado Jesus ali para ficar com eles ali. Agora já estavam na mesa ali, diz o texto ali. Hora da refeição. Talvez eles montaram a mesa ali, né? Puseram uma toalha, puseram o pão ali. É estranho que é Jesus quem pega o pão, né? Na casa dos outros, né? Ele foi o convidado, mas foi ele que pegou o pão. O texto diz isso, eu não sei por que isso. Mas ele pegou o pão, e ele abençoa, e ele parte o pão, e ele dá o pão. Naquela hora ali, os olhos deles se abrem. Aí eles olham para Jesus, eles reconhecem Jesus. E Jesus, assim diz o texto, que some. Desaparece. O texto diz aqui, aconteceu que estando com eles à mesa, tomou no pão, abençoou, partiu e lhe deu, e abriu-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Aí eles falam uma coisa interessante, assim, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Que coisa, querido, a presença de Jesus. Você quer saber se Jesus está com você, se você está assim, andando com Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Jesus domina a sua vida, o seu lar, os seus negócios, é Jesus. O coração arde, querido. O coração arde. O coração deles diz que ardia ali. Será que não deve ser assim com a gente também? Quando a gente fala de Jesus, nos momentos de dificuldade, de necessidade, a gente está cansado, estressado. Será que não é momento também da gente derramar o nosso coração? Não ficar escolhendo palavras para falar para Jesus, palavras bonitas às vezes,
Não é momento, às vezes, para isso. É momento de derramar o seu coração, as suas tristezas, as suas queixas na presença de Jesus e convidar Jesus e falar: Senhor, fica juntinho comigo, Senhor. Vem para minha casa, vem comigo. Não é momento de nós buscarmos auxílio na palavra de Deus e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Assim como esses homens fizeram. E quando você se derramar na presença do Senhor, e quando você chamar Ele e falar: Senhor, fica comigo, e pegar a palavra de Deus e falar: fala comigo, Senhor. Será que o nosso coração vai arder também? Você reconhecer e falar: o Senhor está falando comigo. Jesus fala assim lá em São João, né? Ele diz assim: as palavras que eu digo são espírito e vida. Sabe, quando eu falo, a palavra dele é espírito e vida. Ela toca em nós, sabe? Ela é eficaz, queridos. Vocês creem nisso, amém? Que a palavra de Deus é eficaz? Que ela traz resultado para nós? Ela não é uma palavra apenas para se admirar, ela não é uma palavra apenas para trazer conhecimento, não é? Ela não é uma palavra apenas para trazer informações para nós, ela é vida para nós, queridos. É Jesus falando com a gente. E Ele fala, querido. Jesus restaura as nossas forças. Quando a gente se queixa na presença dEle, Jesus restaura a nossa esperança, né? Quanta gente sem esperança. Parece que vai ficando meio mole, meio... Jesus faz obras na nossa vida tão tremenda que a gente pode depois testemunhar disso e contar isso aos outros. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. Mesmo que a nossa esperança se acabe, mesmo que a gente está, às vezes, abatido, caído, mas quando nós vamos na presença de Jesus, nós nos derramamos na presença dEle, quando nós convidamos eles para ficar na nossa vida, no nosso lar, nos nossos negócios, quando a gente abre a palavra de Deus, a nossa esperança, ela revive, queridos. Jesus faz isso. O nosso fervor, ele é renovado quando eu creio nas promessas de Jesus, na palavra de Jesus, sabe? O que precisa ser restaurado na tua vida? Nós estamos fazendo um estudo com as famílias, queridos. O que eu mais peço a Deus, e eu falo para eles ali na aula, é que eles façam um balanço na vida, que é necessário nós fazermos, uma reflexão da sua própria vida, para você poder descobrir assim o que precisa ser melhorado na sua vida. E essas coisas aqui também, né? Quando a gente estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando assim, né? Olha, igualzinho lá, né? Na aula que a gente dá ali, né? Que eu tenho que fazer na minha vida espiritual, o que precisa ser restaurado na minha vida, né? Às vezes já fui mais animado, mais disposto, com mais fé, com mais ânimo. E às vezes a gente está meio paradinho, quieto. E essas coisas precisam ser renovadas. O que precisa ser restaurado? A minha fé? Às vezes precisa, querido. Será que precisa aqui a minha coragem, a coragem de falar de Jesus, a coragem de enfrentar com Jesus? O que precisa ser restaurado? A visão do reino de Deus. Às vezes a nossa visão do reino de Deus está muito pequena. Ela está aqui dentro dessas quatro paredes aqui. E ela é muito maior que isso. O que precisa ser restaurado na minha vida? O entusiasmo, a esperança, o objetivo de vida. Aqueles discípulos, eles se derramaram na presença do Senhor. Eles foram chamados a atenção para acreditar na palavra de Deus.
Eles convidaram Jesus para ficar com eles. Quando Jesus se manifestou para eles, o coração ardeu. E aqueles homens então ali, apesar de ter feito uma longa viagem até Emaús, diz a palavra de Deus que eles se sentiam cheios de energia. E é interessante, querido, porque eles falam para Jesus assim, olha, fica aqui porque já está tarde, o dia já está declinando, não dá mais para caminhar. Mas na hora que eles reconhecem Jesus, que o coração deles está ardendo, aí vai dizer o texto bíblico ali, que eles na mesma hora, eles se levantam e eles tornam a Jerusalém. E eles vão contar isso para as outras pessoas agora. Diz aqui, né? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e o que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Olha que coisa. Quando a pessoa é tocada pela palavra de Deus, quando o ânimo é renovado, restaurado, a fé, a coragem, a disposição, aí você quer levar essa notícia a outras pessoas. Aí você não segura para você. Aí você vai falar de Jesus. Aí quando alguém encostar perto de você para falar qualquer coisa, você fala, eu tenho remédio, eu tenho solução. E a solução chama-se Jesus Cristo, não é? Qual a mensagem que nós temos para proclamar? Qual a mensagem que nós temos para levar? O que nós vamos fazer para testemunhar de Jesus Cristo? Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero convidar você para você se derramar na presença do Senhor. Eu quero te convidar para que você possa, na presença de Deus, derramar toda a tua frustração que você tem tido. Talvez até a tua indignação. Tem muita gente que está assim, às vezes. Tem coisa que está difícil de engolir, de aceitar. Coloca diante do Senhor. Fala para Deus. Coloca as suas fraquezas diante do Senhor. Pega esse momento assim. Até aquela incredulidade, né? Será que Deus pode? Coloca isso para o Senhor. Coloca na presença de Deus os seus medos. Nós vamos enfrentar uma segunda-feira aí, daqui a pouquinho lá, o relógio está tocando, nós estamos levantando, há um trabalho pela frente, há compromissos nossos. Nós vamos enfrentar esse mundo lá fora. Como que você vai? Algo te preocupa? Coloca isso para o Senhor. Suas ansiedades, coloca para o Senhor. Convite Jesus assim, fala assim, Senhor, fica comigo esta noite, fica comigo amanhã, Senhor, fica comigo essa semana, busque a presença do Senhor, perceba o trabalhar de Jesus na sua vida. Jesus querendo falar com você, confia nele. Pegue a palavra dele, medite nela. Perceba ele falando com você. Se você está de cabeça baixa, tá? Quando Jesus falar com você, você vai se animando. Aí você vai enfrentar uma segunda-feira de cabeça erguida. Não porque você é bom, não porque você é forte, é porque Jesus está com você. Jesus está com você, Ele vai acompanhar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer paz no seu coração. Vai ser uma semana diferente. Você vai ser um testemunha fiel do Senhor. Que gostoso, né? Que gostoso. Falar com as pessoas de coisa que você está sentindo, de coisa que você está vivendo. Que é real, você não ouviu falar. Você fala, eu estou em paz, eu estou alegre. Mas o mundo está tão terrível. Pode o mundo estar terrível.
O mundo pode estar em crise, eu estou em Cristo. Estou grudado com Ele, estou junto com Ele. Ele cuida de mim. Ele é o meu provedor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É Jesus.